Mateus capítulo 6, versículo 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, me ensina lidar com dinheiro. Diga para o seu vizinho: eu vou prosperar, não me atrase. Agora senta, por favor, em nome de Jesus. Irmãos, eu estou falando há alguns dias sobre lidando com as coisas espirituais. Já falei de alguns assuntos aqui que são muito importantes na nossa vida, como por exemplo o ministério. E embora nós tenhamos a completa noção de que o ministério é espiritual, aqueles que o exercem têm a tendência de tornar tão natural o exercício do ministério que perdem o conceito de espiritualidade dele. Já falamos sobre o altar, a palavra, os dons espirituais, a relação com o Espírito Santo, e de certa forma, de todos os assuntos que nós já falamos, você pode dizer assim, obviamente que isso é espiritual. O culto, o altar, o ministério, os dons, obviamente é espiritual. Mas eu quero falar com os irmãos nesta noite, e agora eu vou começar a migrar para uma outra, para trazer para nós o quanto coisas que nós consideramos naturais, normais, comuns, o quanto elas são espirituais. E uma delas é o dinheiro. Então eu quero falar sobre dinheiro, também é um assunto espiritual. Algumas pessoas lidam com o dinheiro apenas como elemento de compra e venda, posse, status. Pensam no dinheiro apenas no conceito de riqueza e pobreza, apenas no aspecto da economia da palavra. Entretanto, o dinheiro diz muito ao meu respeito e ao teu respeito. A maneira como você age quando tem dinheiro e quando não tem dinheiro diz muito sobre você. A maneira como você trata as pessoas porque sabe que elas têm dinheiro, ou porque sabe que elas não têm dinheiro, diz muito ao seu respeito. A cultura de comprar e pagar, ou de comprar e não pagar, diz muito sobre você. Dinheiro é, e eu vou mostrar para vocês, um assunto altamente espiritual. Ele fala muito sobre nós. Amém. Alguém já disse que algumas pessoas são tão pobres, que elas só têm dinheiro. Quando você compreende que o dinheiro é o alento da vida, você se torna escravo dele. Há muitos anos atrás, eu me lembro, meu pai pastoreava uma cidade e um fazendeiro daquela cidade afrontou um irmão da nossa igreja. E na afronta ele estava saindo do banco, do Baneb na época, e ele estava saindo com um saco com dinheiro em notas lacradas naquela borrachinha, em pacotes. E ele disse para aquele irmão: tu é crente, mas está aí na pobreza, na pendenga, na pindaíba, está aqui, meu Deus, dentro de um saco.
Na semana seguinte, Fernando Collor foi eleito presidente do Brasil. E no dia seguinte decretou feriado bancário. O Deus daquele moço ficou preso nos cofres do Banco Central. Ele perdeu o juízo. Ele de fato perdeu o juízo, enlouqueceu. Andava rua acima, rua abaixo na cidade, sem falar coisa com coisa. Porque quando o dinheiro se transforma no teu Deus, então você está completamente desprotegido. É interessante que no texto que nós lemos, Jesus diz que ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Eu já vi muita pregação dizendo que Mamon é um espírito maligno, que é o espírito da riqueza. Não. Sentido literal da palavra Mamon é dinheiro mesmo, riqueza. Fala de posse adquirida e que leva o indivíduo à cobiça. O sentido literal é dinheiro, money, posse. A expressão aqui não aponta para uma entidade espiritual, aponta para o elemento dinheiro. Entretanto, é muito perigoso, e aí é este o alerta que Jesus está dando, quando o dinheiro se transforma num ídolo para nós, quando nós desenvolvemos dependência, confiança no possuir. A Bíblia diz de Isaac que ele possuía muitos bens. Não é pecado ser rico. Pecado é compreender que a riqueza é a tua salvação, que a riqueza é a tua luz, que a riqueza será o teu sustentáculo. Ah, mas Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E aí tem uma série de interpretações para esse fundo de agulha, e eu não vou entrar no mérito da questão agora. Mas o que Jesus estava falando ali era contrariando a teologia da tradição judaica dos seus dias, que entendia que todo rico era abençoado e todo pobre era amaldiçoado. Então Jesus resolve quebrar esse conceito e mostrar que a bênção e a maldição não estão estritamente relacionados ao dinheiro, ao ter e ao possuir. Portanto, no texto que nós lemos, Mamon é dinheiro, mas ele pode se constituir um ídolo na vida de quem o possui, ou na vida de quem não possui. Porque eu conheço gente que tem muito dinheiro e não venera o dinheiro. E conheço gente que não tem, e quando você conversa com o indivíduo, ele cospe cifrões, embora não saia dinheiro. Então, é um assunto com uma conotação espiritual, de tal forma que oprime pessoas, controla pessoas, gera obsessão, gera impulsividade. Para o irmão ter uma ideia, a Bíblia fala sobre dinheiro e as suas múltiplas variações, como ouro, prata, riqueza, por 737 vezes. Das 40 parábolas que Jesus narrou, 20 delas têm o dinheiro como tema, como pano de fundo. Ou seja, metade das parábolas narradas por Jesus estão tematizadas no assunto dinheiro. Então é um assunto espiritual. Não fosse, Jesus teria ignorado, Jesus teria largado de mão e não teria tratado disso. Não se pode ignorar, por exemplo, que Jesus é o maior líder de todos os tempos. E uma das coisas que ele orienta é: quando você vai construir uma obra, calcula. Ele está ensinando sobre gestão, está ensinando sobre como lidar com o dinheiro. Ele parou um dia no templo para olhar as ofertas que se trazia ao altar. Então há uma importância, e o próprio Jesus dá esta importância, e ele utiliza diversos exemplos.
falando do dinheiro, das riquezas, para a partir daí ensinar valores e princípios espirituais para aqueles que lhe ouviam. Para o irmão ter uma ideia, dinheiro é um assunto tão espiritual que nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, de cada 6 versículos fala sobre dinheiro. Não se pode falar nisso na igreja, que virou tabu. O problema é que existem aqueles que falam do dinheiro na igreja para distorcer, não sei se eu posso usar essa expressão, meu Deus, para extorquir mesmo. E isso acabou manchando, maculando o tema. E existem aqueles que não falam, como eu, tão carregados de conservadorismo, tão carregados de zelo, tão carregados de preocupação de não ser mal entendido, que não ensina sobre o assunto e acaba não orientando o povo espiritualmente a prosperar, segundo as Escrituras. E quando eu disse como eu, é porque há quantos anos eu evito falar do assunto, temendo que alguém meneie a cabeça, que alguém discorde. E aí eu decidi que, se você discorda, permanece no lugar que você está, mas se prepara para ouvir, porque eu preciso ensinar a esta igreja, à luz das sagradas Escrituras, que prosperidade está no plano de Deus para aqueles que creem no seu nome, que obedecem a sua palavra e que praticam as verdades do seu evangelho. Jesus nunca afirmou algo, ou que o dinheiro era mau. Jesus nunca afirmou que ser rico te condena. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todo mal. Diz não. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é raiz de toda a espécie de males. Então observe uma coisa, já disse, das 40 parábolas que Jesus narrou, 20 delas tratam desse tema. Em Isaías capítulo de número 55, versículo 2, o profeta diz: por que gastar, ou por que gastais o vosso dinheiro? A expressão ali é mamon, riqueza. Por que gastais as vossas riquezas naquilo que não é pão, e o fruto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Então deixa eu te dizer uma coisa, a maneira como você ganha dinheiro diz muito sobre você, diz muito sobre a sua cristandade. A maneira como você gasta também diz muito sobre você, diz muito sobre a tua cristandade. Então pergunta para a pessoa do seu lado aí, bem discretamente: como você ganha dinheiro? Presta atenção. Por que Deus se preocuparia em falar tanto sobre esse assunto nas Sagradas Escrituras, se Ele não tivesse nenhum aspecto espiritual para impactar a nossa vida? Deixa eu te falar, dinheiro é um assunto espiritual desde o início da criação. Lá em Gênesis capítulo de número 4, o Senhor pede a Abel e a Caim que lhe tragam uma oferta para o altar. Eu já vi gente dizendo, na Bíblia dízimos e oferta nunca foi em dinheiro. Como eu passei o dia com dor de cabeça, eu vou conter algumas colocações, porque eu com dor de cabeça fico meio ácido, tá? Então eu vou conter, eu vou frear. Mas eu gosto dessa inteligência distorcida que esquece que durante muitos séculos na história a moeda era o produto. O indivíduo que tinha boi usava o boi como moeda. O que tinha
Feijão não, mas o que tinha raízes, o que tinha, aquilo que ele produzia era a sua moeda de troca. Quando a Bíblia diz que Caim trouxe fruto da terra, está dizendo ele trouxe o que ele tinha. A sua moeda era fruto da terra, porque ele era agricultor. Abel era pastor de ovelhas. O que ele trouxe? Um cordeiro. Note que aí nós já encontramos a presença de riqueza, posse. Qual era a riqueza de Abel? Rebanho. Qual era a riqueza de Caim? Fruto da terra, resultado da sua agricultura. Alguém diz que Deus não recebeu a oferta de Caim, porque a oferta de Caim era fruto da terra. Não, não é verdade, não seria justo. Deus não recebeu a oferta de Caim, porque a Bíblia diz que as suas obras eram malignas, as suas obras eram más, e o seu coração pertencia ao maligno. Cada um trouxe daquilo que tinha. O resultado daquele sacrifício é o primeiro derramamento de sangue humano sobre a face da terra. Caim fica ofendido contra Abel porque Deus não respondeu à sua oração. Então nós encontramos ali o dinheiro, moeda especificada do produto que cada um produzia, sendo trazido ao altar para a adoração a Deus. A moeda só vai surgir aproximadamente nos anos 900 a.C., lá no Império Chinês, que começa a cunhar as primeiras moedas da história. Mas até então, o produto que o indivíduo gerava pelo seu trabalho era a sua moeda de troca. E o que Abel e Caim fazem é trazer ao altar aquilo que eles possuíam como ato de adoração a Deus. Diga amém. Segundo aspecto que é importante a gente analisar, dinheiro também é um assunto espiritual na linguagem de Jesus. Eu já disse aos irmãos que Jesus pregou sobre dinheiro em diversas ocasiões. Não que o seu foco fosse o dinheiro ou as finanças, mas ele utiliza o dinheiro como ponto de referência para ensinar verdades espirituais. Lá no profeta Ageu, aliás, o Senhor chega a dizer assim: meu é o ouro e minha é a prata, diz o Senhor dos exércitos. Jesus narrou, por exemplo, a parábola dos 10 talentos, era dinheiro. Quando Jesus narra a parábola da dracma perdida, dracma era uma moeda. Ele narra a parábola da pérola, que também aponta para a riqueza, para dinheiro. Ele em todo o seu discurso dá ênfase ao bom uso do recurso material. Lucas capítulo 8, versículo 2 e 3 diz que muitas mulheres o seguiam e contribuíam com o seu ministério com os seus bens. Então dinheiro é um assunto espiritual. E detalhe, Jesus tinha tesoureiro no seu ministério. O tesoureiro de Jesus era ladrão. A Bíblia diz que Judas Iscariotes era quem carregava a bolsa com aquilo que se depositava para o ministério de Jesus, e está escrito que ele subtraía daquilo que era colocado. E aí eu vou abrir um parêntese para te dizer que dinheiro é um assunto tão espiritual que todos aqueles que colocaram a mão no dinheiro que é do altar não sobreviveram. Olha o resultado de Judas. Lembra dos filhos de Eli? A Bíblia diz que eles pegavam as carnes e as ofertas que chegavam para o sacrifício, antes de chegar no altar, eles enfiavam o garfo e saqueavam. Olha o resultado dos filhos de Eli. É por isso que eu digo sempre, é tão espiritual que quando eu coloco a minha oferta no altar, eu entreguei.
E eu entreguei a quem? Eu entreguei a quem? Ah, pelo amor de Deus, tá na dúvida? Eu entreguei a quem? Ao Senhor. Se eu pegar 100 reais e disser para Adão: toma, é teu, estou te entregando, e alguém for lá e tomar da mão de Adão, o indivíduo vai ter que lidar com quem? Com Adão. Quando eu apresento no altar do Senhor a minha oferta, e eu sou ofertante, quando eu apresento no altar do Senhor os meus dízimos, e eu sou dizimista, se alguém fizer mau uso, pode ficar certo que aquele a quem eu entreguei vai pedir conta. Isso não é uma forma de dizer, deixa aí acontecer a torto e a direito. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou é conscientizando aqueles que não entendem esse ato espiritual, de que terão que dar conta diante de Deus, por aquilo que estão fazendo, e pela maneira como estão lidando com o dinheiro na casa do Senhor. Tem alguém aí na igreja? Então Jesus trata o dinheiro como algo tão espiritual, como eu disse há pouco, que ele vai ao templo e a Bíblia diz que ele para observar aqueles que estavam trazendo as suas ofertas ao gasofilácio. E dali ele extrai uma lição, dali ele extrai uma orientação na oferta da viúva pobre. Então, dinheiro é tão espiritual que Jesus, em Lucas 14, 28, ensinou sobre planejamento. Ele ensina que se você pretende iniciar um empreendimento, calcule. Isso é ensinar sobre gestão, faça planejamento. Aí eu faço uma pergunta absurda: você tem orçamento doméstico? Você tem orçamento pessoal? Você tem planejamento financeiro? Porque nós somos ávidos por atribuir ao diabo as nossas dificuldades, quando muitas vezes é o diabo do despreparo que nos leva a enfrentar dificuldades que poderiam ser evitadas. Então Jesus ensina sobre planejamento. Por outro lado, Jesus ensina sobre honestidade. Lucas capítulo 3, versículo 12 a 14, ele ensina sobre o princípio da honestidade na lida com o dinheiro. Todo enriquecimento baseado naquilo que não é teu, não pode ser chamado de prosperidade. O dinheiro que você pensa que é bênção, mas é sobre o prejuízo de alguém, te será por maldição. Deus não precisa de jeitinho para te fazer prosperar, Ele é Deus. Ele é dono do ouro e da prata. Então seja honesto. Comprou, pague. O troco veio a mais, devolva. Pegou emprestado, paga. Isso é um princípio de honestidade. Jesus ensinou sobre ajuda aos necessitados. Toda riqueza que só serve para você, não serve. Aquilo que Deus te dá é para que você seja bênção na vida de alguém que vai trilhar a tua trajetória. Não, e eu não estou mandando você vestir a roupa do Silvio Santos e sair gritando quem quer dinheiro. Eu estou dizendo que Deus nos faz prosperar para, em momentos oportunos, sermos respostas da oração de alguém. Então, Jesus nos ensina sobre generosidade, sobre solidariedade, sobre ser bênção na vida de outras pessoas também. Dinheiro é tão espiritual que Jesus nos ensina
que quando estivermos passando por necessidades, ele diz assim: não estejais ansiosos. Não é a vida mais valiosa do que o mantimento? Olhai para as aves do céu e para os lírios do campo, que não semeiam, não colhem, e Deus veste e cuida de cada um deles. Jesus está falando aqui de provisão, está falando das preocupações da vida, está falando da ansiedade pelas contas a pagar, da ansiedade pelos negócios que não se concretizaram conforme esperado. Aí ele vai dizer: do que adianta a vossa preocupação? Basta cada dia seu mal. Pode porventura pela vossa preocupação crescer 1 centímetro na vossa estatura? Ai, se preocupação fizesse crescer, eu seria gigante. E aí Jesus está dizendo: não estejais ansiosos. O Pai conhece a vossa necessidade antes mesmo do que abram a vossa boca. O que Jesus está dizendo? Ele está falando de necessidades materiais. Deus conhece a tua necessidade material. E eu declaro, segundo a palavra de Deus, sem medo de errar, Ele está cuidando e movendo as águas para trazer a provisão para a tua vida, para a tua casa e para o teu negócio. Só quem crê e recebe, diga glória a Deus. Dinheiro é espiritual, é um assunto espiritual. O problema é a maneira como falam dele. Algumas pessoas falam de dinheiro, repito, apenas como elemento de compra e de venda, e não entendem o quanto ele fala acerca de nós. Como tu estás lidando com o teu? Como você está lidando com o teu salário, com a tua riqueza, com o teu patrimônio, com o patrimônio dos outros? Vamos lá, dinheiro é um assunto espiritual na teologia de Paulo. Para não citar muitos textos de Paulo, eu vou citar aquele que, sobre esse assunto, eu julgo ser o mais abrangente. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6, versículo 7, ele diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada levaremos daqui. Interessante que esse é um provérbio filosófico que já era defendido por Sêneca, filósofo grego. Salomão, em Eclesiastes capítulo 5, versículo 13, já falava sobre isso: nada trouxemos, nada levaremos, e tudo que angariamos se perde por um mau investimento. Então vem Paulo e diz: nada trouxemos. Paulo está pegando o mesmo princípio filosófico de Jó: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei, nada trouxe, nada levo. Alexandre, o Grande, conta-se que quando Alexandre entendeu que a sua morte estava iminente, ele teria orientado os seus homens que no seu cortejo fúnebre as suas mãos fossem mantidas para o lado de fora do invólucro que transportava o seu corpo. E quando um dos seus generais perguntou-lhe por quê, ele disse: para que fique notório que eu derribei reis, conquistei reinos e angariei riquezas, mas na morte nada poderá ser levado comigo. Conta-se que Sêneca estava certa feita num cemitério, e Sêneca estava cavando uma sepultura. Ele sabia que o imperador ia passar ali, voltando de uma expedição. E quando o imperador passou e viu aquela cena horrível de um homem cavando uma sepultura, ele parou e disse: manda chamar aquele louco. Os mortos não podem ser perturbados.
E quando trouxeram o velho filósofo com as mãos sujas de barro, o imperador perguntou: o que você está fazendo? Sêneca então respondeu: estou há horas tentando descobrir a diferença entre pobres e ricos, entre governantes e governados, imperadores e plebeus, e descobri que quando chegam aqui, todos são exatamente iguais. É disso que Paulo está falando. Nada trouxemos, nada levaremos. É por isso que Jesus diz: porque você está ansioso? Não é a vida maior do que o mantimento? Jesus está dizendo: dê mais importância à sua vida do que você está dando. Tem alguém aí? Aí Paulo diz, vem para o texto, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Paulo diz assim: tendo porém sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. A palavra sustento aqui, à luz do vocábulo grego que o apóstolo utiliza, é mantimento, nutrição. Se você está alimentado. Você tomou café da manhã hoje? Almoçou? Tomou o café do fim da tarde ou a janta, de acordo com a sua cultura? Tendo porém sustento, nutrição, e com que nos cobrirmos. A expressão grega para cobertura aqui é skepasma, que fala de teto, cobertura. É como se Paulo dissesse: tem onde reclinar a cabeça hoje à noite para dormir? Quem tem onde reclinar a cabeça para dormir hoje? Levanta-se a mão. Já agradeceu a Deus por isso hoje? Você já adorou a Deus por esta provisão na sua vida? Paulo diz: estejais com isto contentes. E é interessante que contente aqui não significa entrar na morosidade, em estado de inércia. A expressão grega aqui, arqueo, indica grato, agradecido, satisfeito, com capacidade de louvar, porque reconhece que Deus lhe deu comida e vestimenta, comida e moradia. Então Paulo está nos orientando a estarmos agradecidos. Era terrível quando minha mãe trazia aquele café preto para a mesa, adoçado com rapadura. É rapadura que fala ou raspadura? Rapadura, né? Obrigado. Adoçado com rapadura. Irmão, um dia uma irmã falou comigo: é gostoso, pastor. Isso é gostoso hoje, que eu tomo se eu quiser. Café preto adoçado com rapadura, irmão, com farinha. E quando o café estava quente demais, virava um pirão insuportável. Eu pirava com aquele pirão. E minha mãe dizia: tem que comer para não perder, porque se perdesse aquele, desfalcava. Aí eu pegava aquele pirão e colocava na boca e comia assim, ó. E minha mãe dizendo: agradece a Deus, porque tem isso para comer. Hoje você almoçou, e almoçou o prato que você desejou. Pode não ter sido caviar, mas você comeu bem, você se satisfez, voltou para o trabalho à tarde robustecido, e ainda tem a coragem de reclamar. Paulo está dizendo: esteja agradecido, esteja contente, celebre.
Entenda, dinheiro é altamente espiritual, o assunto é altamente espiritual. Aí Paulo vai e diz assim, ó: mas os que querem ser ricos, caem em laço e em tentação e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Interessante que Paulo, quando ele diz assim, os que querem ser ricos, ele está falando da ganância, da avidez desesperada pela riqueza. Aquele que respira a ânsia. Aí ele diz, esses caem em tentação. Tentação aqui é peirasmos. Essa é a palavra grega para tentação, que fala de apertos, sufoco. Paulo está falando daquele indivíduo que quer vender a imagem do que não é. Posso esculambar? É o cara que vive na filosofia do viva o luxo e morra o bucho. Ele tem que ter um carro novo na garagem para os de fora verem, mas dentro de casa está passando necessidade do básico. Precisa usar roupa de etiqueta para que as pessoas vejam a roupa de etiqueta que ele usa, mas vive dando um nó atrás do outro para sair do sufoco. Caiu em laço, em tentação, em aperto, em sufoco, em dificuldade. Aí Paulo diz, além disso, cai em concupiscência. A concupiscência aqui é desejo maligno. Chega a um nível que esse desejo se torna maligno, domina o indivíduo. Quantas pessoas morrem por causa da inveja do outro? Quantos amigos que nós já ouvimos falar que foram assassinados pelo próprio amigo por causa do dinheiro, por causa do carro? Quantas pessoas sofrendo violência aí por causa do tênis, por causa da bicicleta? Paulo diz que estes que cobiçam aquilo que é do outro, ao ponto de gerar um desejo nocivo, maligno, caiu na influência diabólica por causa do desejo desenfreado do ter. Tem alguém aí, não? Então o apóstolo Paulo está nos ensinando equilíbrio, temperança. Aí ele diz, essas concupiscências submergem os homens na perdição e na ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Só aqueles que já estavam nascidos na década de 80, não precisa levantar a mão não, fica tranquilo. Só os que já estavam nascidos na década de 80 vão entender o que eu vou falar. Havia um personagem na teledramaturgia brasileira chamado Nonô Correia. Ele tinha cadeado na porta da geladeira. A tampa do fogão era presa. Quanta gente que não desfruta daquilo que Deus lhe proporciona, porque se tornou escravo. É muito comum nas irmãs, santas irmãs, fazer aquela viagem e quando chega lá, compra aquelas taças, é de cristal, irmã? Aquelas taças de cristal, aqueles lençóis de seda indiana, fio egípcio. Quando coloca aquele troço na cama, parece que o lençol fala e diz assim: vem deitar. Mas compra o lençol e deixa guardado lá no maleiro para não gastar.
compra a taça de cristal e deixa dentro da caixa, na última prateleira do armário, serve só de vitrine. Quando a visita chega, obviamente, aí eu trago a taça de cristal para a mesa. O marido nunca bebeu naquela taça. O filho nunca fez xixi naquele lençol. Eu lembro agora do camarada que comprou um sapato novo, e quando ele saiu para a festa, ele levou o sapato na mão. Aí no meio do caminho ele acertou o dedão numa pedra e arrancou a cabeça do dedo, e a unha ficou pendurada, e ele disse: ainda bem que não foi no sapato novo. A Bíblia Sagrada diz que o homem que prospera, mas não desfruta do trabalho da sua mão, Eclesiastes 5, é semelhante ao aborto. Foi gerado, mas não nasceu. Provoca aí o seu vizinho e diz para ele: desfruta daquilo que Deus te dá. Então já mostrei para você, dinheiro é assunto espiritual, desde o início da criação. Dinheiro é um assunto espiritual no discurso de Jesus. Dinheiro é um assunto espiritual na teologia paulina. Vou concluir. Dinheiro é um assunto espiritual no culto pessoal. Eu já expliquei para os irmãos aqui que culto não é o que eu faço na igreja. Não estritamente, não restritamente, não apenas isto. A palavra culto vem da mesma raiz da palavra cultura. Vem da mesma raiz da palavra cultivar. Ou seja, aquilo que eu cultivo no meu dia a dia é a minha cultura. E a minha cultura é o meu culto. A maneira como eu lido com o meu dinheiro é a minha cultura. Então, se o meu dinheiro serve para a prostituição, se o meu dinheiro serve para as drogas, se o meu dinheiro serve para a bebedeira, isto é o meu culto. Isto é o que eu estou cultivando. Se o meu dinheiro serve para investir no que é bom, cuidar de mim, cuidar da minha família, socorrer o aflito quando oportuno, investir no reino de Deus, esta é a minha cultura, este é o meu culto. Vou te fazer uma pergunta que não precisa me responder: para quem é o teu culto? Não aqui. Não estou falando do culto que você veio oferecer aqui. Você vem para cá oferecer culto a Deus, eu sei disso. Eu estou falando da tua cultura, do teu cultivo, do teu culto diário, do dia a dia, do estilo de vida, da rotina de vida, da prática diária, fora do templo. O que eu ofereço a Deus no meu dia a dia vai repercutir naquilo que eu trago ao altar. Não! Olha para Caim. Caim também edificou um altar. Caim também trouxe uma oferta, mas foi rejeitado. Pergunta para Lúcifer. Ele era aferidor da perfeição. Alguns estudiosos dizem que a sua essência era musical. O texto diz que ele estava rodeado dos tambores que retumbavam em louvor ao nome de Deus. Entretanto, ele se levanta contra o próprio Criador e se torna diabo, Satanás, adversário, inimigo, serpente, velha serpente, o velho dragão. Então não basta edificar altar,
não basta cantar, não basta pregar, não basta trazer oferta. O que eu faço é o meu culto. Alguém está me entendendo? Diga amém. É importante pensar nisto. E o dinheiro é um assunto espiritual no meu culto pessoal. Davi está prestes a morrer. A essa altura, Davi já é um coroão de quase 80 anos. Quando ele está regimentando a campanha para a construção do templo. E de repente Davi diz, segundo as Crônicas, capítulo 29, versículo 3 e 4: porque eu amo a casa do meu Deus, o tesouro particular que eu tenho, o ouro e a prata, eu dou para a casa do meu Deus, além de tudo aquilo que eu já tenho preparado para a casa do meu Deus. Davi entende que o seu ouro e a sua prata estão intimamente relacionados com o seu amor para com a casa de Deus. Nos dias de Ageu, o povo havia retornado do cativeiro de Babilônia, começaram a construção do templo e pararam no meio do caminho, abandonaram. Então o Senhor levanta o profeta Ageu no capítulo 1 e diz assim: é justo vocês morarem em vossas casas luxuosas, forradas, enquanto a minha casa está em abandono? Olha para mim e diz que Deus não se importa com o templo, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É verdade, Ele habita aqui. Mas a partir do momento que a casa foi consagrada, que o lugar foi consagrado para a adoração a Ele, Ele diz assim: estarão postos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Então a maneira que eu me comporto no templo, a maneira que eu lido com o templo, o meu amor para com o templo repercute e reflete o meu amor para com Deus. Tudo bem aí? Isso aqui é sério. O dinheiro é um assunto espiritual no meu culto pessoal, de tal modo que Salomão, em Provérbios 3, 9 e 10, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E a resposta de Deus para você é: se encherão de trigo os teus celeiros, e de mosto os teus lagares. Porque no momento que eu venho cultuar a Deus, tudo que eu tenho vem representado em mim. Tudo que eu tenho é posto no altar juntamente comigo. Se eu não entendo esse princípio, então eu não entendi a abrangência do culto. Malaquias 3,10, o Senhor diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Depois fazei prova de mim nisto, se eu não vos abrirei as janelas dos céus, e derramarei sobre vós uma bênção tal, de maneira que vos advenha a maior abastança. No Novo Testamento, Paulo diz assim: aquele que dá pão para comer e semente ao que semeia, é ele que também aumentará e multiplicará o fruto da vossa sementeira, a fim de que em tudo abundeis e tenhais em abundância, segundo aos Coríntios capítulo 9, versículo 8. Então o dinheiro é um assunto espiritual no meu culto pessoal. Hebreus capítulo de número 7, o escritor da epístola, falando sobre o sacerdócio de Melquisedeque, em paralelo com o sacerdócio de Arão, traz uma resposta para aqueles que acham que os dízimos não têm mais validade. Ele diz assim: naquela aliança se tomavam dízimos
pelas mãos dos sacerdotes que haveriam de morrer. Na nova aliança, se tomam os dízimos para aquele que vive e vive para sempre. O que o escritor está dizendo aqui é o seguinte: no Antigo Testamento os dízimos pertenciam aos sacerdotes da família de Arão, aos sacerdotes da tribo de Levi. Na nova aliança pertence ao Senhor, é para a casa do Senhor, é para a glorificação do nome do Senhor. Pergunta: é obrigatório, pastor? Não. Se eu não for dizimista e ofertante, eu vou para o inferno, pastor, por causa disso? Não. A minha salvação está assegurada no sacrifício de Jesus na cruz e na rendição que eu fiz a Ele por esse sacrifício. O que eu preciso entender é que a lei da semeadura é inexorável, ela é indiscutível, ela é insofismável. Há bênçãos na minha vida que são destravadas a partir do momento que a minha alma se digna de honrar ao Senhor com aquilo que Ele me dá. É esse princípio que eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda que Deus te quer prosperando. E quero que você entenda que prosperidade não se resume a ter dinheiro, porque eu conheço rico que não é próspero. Prosperidade é uma abrangência de fatores sincronizados pela operação de Deus na vida do homem e da mulher. Deus te quer próspero. Deus te quer crescendo naquilo que você faz. Então, trazer ao altar dízimos e ofertas não é porque Deus precisa de dinheiro, é porque eu preciso aprender princípio de gratidão, princípio de honra. Eu preciso reconhecer quem me abençoou. Então, dinheiro é um assunto espiritual no meu culto, naquilo que eu ofereço para Deus. Vou congregar e nunca vou ofertar, nunca vou ser dizimista. Ok? Não pastoreia essa igreja o cara que julga. Não, esse é um assunto seu com Jesus. Agora, o que eu tenho dito a Deus dia após dia, e tomei isso agora como uma prática da minha oração: aqueles que investem no teu reino, eu quero vê-los prosperando. A tua palavra precisa fazer sentido para eles. Eles precisam ver a tua palavra se cumprindo na sua vida. Eu vou concluir te dizendo o seguinte: legalidade ao diabo pelo dinheiro. Tem muita gente lidando com dinheiro de forma que o dinheiro se torna a porta de entrada para Satanás destruir a sua vida. É aí que está a questão. A maneira como você lida com o dinheiro declara se você é do Senhor plenamente, ou se você quer ser do Senhor parcialmente. Teria N referências bíblicas e o tempo já não me permite, mas eu me lembro agora de Judá. Judá está subindo para tosquiar as ovelhas. Vai ter um dia que eu vou falar sobre isso, tá? Vou falar aqui sobre sexo, também é espiritual. Judá está subindo para tosquiar as ovelhas. E na época da colheita era normal que as prostitutas cultuais se colocassem à beira do caminho para venderem o sexo ritualístico. Ali não era sexo pelo sexo, era o sexo ritualístico. Eles se relacionavam intimamente para que as divindades da fertilidade dessem uma boa colheita, rebanhos fortes. Aquilo era ato de adoração, era ato cultico. E Judá paga pelo sexo.
O que Judá não sabia é que a mulher vestida de prostituta era sua nora viúva, com quem ele havia quebrado um pacto, e ela estava lá para confrontá-lo com o seu ato. O que eu quero te dizer nesta noite é que o seu dinheiro não pode ser porta de entrada para o diabo na sua vida. O que você compra? Em que você investe? Segundo Reis capítulo 13, o rei achou que só porque tinha dinheiro poderia comprar o profeta, e ofereceu ao profeta regalias, presentes. E o Senhor disse ao profeta: não aceite nem pão, nem água naquele lugar. Geazi teve a sua vida destruída, porque colocou o olho nos presentes que Naamã trouxera para Eliseu, e Eliseu rejeitou. Quando Naamã foi embora, Geazi saiu correndo, escondido do profeta, acompanhou Naamã, chegou lá em cima, disse: olha, o profeta mandou dizer que ele quer apenas uma porção de ouro e umas peças de roupa de gala, porque chegaram 2 filhos, os profetas das montanhas, e era mentira. Aí presta atenção, eu já vi alguém dizendo que o profeta não pode ser honrado, que o profeta não pode receber. Errado. O mesmo Eliseu, lá na frente, recebeu 40 camelos carregados de joias que o rei da Síria mandou de presente. Qual é a diferença? A diferença naquele dia é que o rei estava honrando o profeta. Nesse dia, Naamã estava querendo pagar pelo milagre. O profeta precisa saber a diferença entre honra e preço. Essa é a diferença. Quando Geazi volta, Eliseu pergunta: onde tu estava, Geazi? Aí Geazi, na maior cara de pau, fala assim: eu não saí. Eliseu diz: porventura meu espírito não foi contigo quando tu acompanhasses aquele sírio para receber ouro e roupa? Este era o momento certo para receber rebanhos e terras e propriedades. Por causa do teu ato, a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua descendência. E a Bíblia diz que Geazi saiu da presença de Eliseu leproso. Não deixe o dinheiro ser porta de entrada para o diabo na sua vida. Tem outras referências que eu poderia dar. Olha o fim de Acã, por causa de uma peça de ouro. Olha o fim de Ananias e Safira, por causa de dinheiro. Não gasta o teu dinheiro naquilo que não é pão, nem o fruto do teu trabalho naquilo que não gera satisfação, plenitude. Em que você está gastando o seu dinheiro? O apóstolo Paulo diz, quando ele escreve sobre os israelitas e os gentios, ele usa uma figura de linguagem para dizer que se a raiz é santa, os ramos também são santificados. O que nós aprendemos? Se eu coloco diante do Senhor a minha base, o meu trabalho, a minha estrutura, a minha gênese, a minha família, a minha casa, tudo que eu produzo é santo. A mesma premissa se aplica no sentido inverso. Se eu dedico a Satanás a minha base, tudo que eu tenho é consagrado a ele. E presta atenção numa coisa: toda a riqueza que Satanás dá, em algum momento ele volta para pedir conta. Ele volta para cobrar a parte dele. Não deixe o inimigo entrar na sua casa por causa do seu dinheiro. Seu dinheiro deve ser utilizado para 4 propósitos. Quantos? 4 propósitos. Quais?
você desfrutar. Diga comigo: eu vou desfrutar daquilo que Deus me dá. Segundo propósito, honrar a tua família. Se o teu ganho não honra a tua família, ele não é bênção para você. Eu conheci um casal que eles emprestavam dinheiro um para o outro, a juros. Foram membros de uma igreja que meu pai pastoreou. E um dia eles entraram numa crise conjugal, e lá vai meu pai atender. E a crise conjugal é porque ela não pagou um dinheiro que pegou a juro na mão dele. Ela só estava conseguindo pagar o capital, ela não conseguia pagar o juro, e era juro alto, era coisa de doido. Se a tua riqueza não abençoa a tua família, se o teu patrimônio não abençoa a tua família, se o teu salário não abençoa a tua família, se você usa o dinheiro para oprimir a tua esposa, se você usa o dinheiro para oprimir os teus filhos, se você usa esse mecanismo para controlar a tua mulher e os teus filhos, o teu marido, oi irmã, oi irmão, você precisa de libertação. Precisa ser curado, precisa ser tratado. Aquilo que Deus te dá é para que seja bênção para a tua vida e para a tua casa. Terceiro, Deus te dá dinheiro para que você invista no seu reino. Tudo que Deus fará na terra, fará através de nós. Então, quando Deus investe em nós, Ele está contando que nós investiremos na sua obra. Isso é bíblico. Em quarto lugar, Deus te dá bens e riquezas para você ser a resposta da oração de alguém, para você ser provisão divina na vida de alguém. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Uma das características da igreja primitiva é que eles eram solidários de tal forma que a Bíblia diz que entre eles ninguém tinha necessidade. Jacó conversa com Labão em Gênesis capítulo 30, versículo 30, e diz: quando trabalharei pela minha família? Esse é o princípio da prosperidade. Se livra dessa ideia da prosperidade na base do jogo do bicho. Se livra dessa ideia da prosperidade com base no prêmio da Mega Sena acumulada. A Bíblia diz que a riqueza adquirida às pressas logo diminuirá, mas aquele que ajunta pouco a pouco verá a sua riqueza aumentada. Se livre da ideia de sugar do que é do outro, de saquear o que é do outro, de fingir que trabalha sem trabalhar. Se você não fez o trabalho, não receba. Se livre da ideia de fingir que fez sem ter feito. Isso não te prospera. Você não está vendo, mas você ganhou 50 conto a mais, 500 contos a mais, mas isso é laço que trava a tua vida. No mês que vem você continua na mesma situação. Não, Deus não quer te dar um ganho que te trava, mas os ganhos que Deus te dará vão desencadear na tua vida uma onda de milagres e prosperidade para a glória de Deus. Não roube. Deixei meu material um dia na porta de uma igreja com um irmão que iria me ajudar a vender meu material, e eu fui para a igreja. Ele fez assim: o senhor contou? Eu falei: eu não. Aí ele fez assim: e quem lhe garante que eu não vou roubar um de cada? Eu disse: tua consciência. Vale a pena roubar um de cada?
Na cultura americana tem um princípio que eu gosto, tem alguns, esse é um. Eu estava num restaurante, pedi uma comida baseada na foto. Quando a comida veio, não tinha nada a ver com a foto. Aí eu falei com o garçom, nada a ver. E ele disse, I'm sorry, perdão. Eu disse, a comida que você me trouxe não tem nada a ver com o que eu vi no pedido. Ele me pediu perdão e recolheu o prato. Eu pensei que ele tinha ficado chateado e ia me deixar com fome. Passados uns 15 minutos, ele me trouxe outro prato, mais parecido com aquele. Não tinha como ser igual, né, gente? É uma foto. Mas ele me trouxe mais parecido. E eu comi. E quando fomos pagar a conta, eu estava com mais 2 pastores, obreiros da igreja. Quando fomos pagar a conta, a minha conta não veio. E eu perguntei por quê. E ele disse, é uma cortesia do nosso estabelecimento, do nosso restaurante. E o pastor me disse, aqui na cultura deles, se você reclama e você tem razão, ele se retrata. Se você reclama e você não tem razão, fica por conta da tua consciência. Não faça nada que traia a tua consciência de cristão. Não se aproprie de nada que Deus não te deu. Não será prosperidade. Vou repetir, não deixe o diabo entrar na sua casa através do dinheiro. E te declaro, é tempo de prosperar. Vi o jornal hoje de manhã, pastor. As informações dizem o contrário. Confia no jornal ou confia na palavra? Decide. Daniel 11:32 diz, em meio à crise, o povo que conhece o seu Deus será fortalecido. Eu estou te dizendo agora o que o Senhor me disse hoje à tarde. Ele está trazendo um tempo de prosperidade para esta igreja. Ministrou ao meu coração. Mas não só na área financeira. Deus vai entrar na nossa vida de uma forma extraordinária. E Ele vai atuar na família, na saúde, nos filhos. Vai alcançar as finanças. A porta vai se abrir. Uma nuvem de Deus está sendo colocada sobre nós. É o tempo, chegou a hora. Deus está virando a chave, dando um decreto a respeito desta igreja, desse povo, neste tempo. Mas não aceite como prosperidade aquilo que vier para a tua vida pela porta da maldição. Se Deus não lhe deu, não é seu. Não subtraia. Não brigue com os amalequitas por causa de poço. Deus vai lhe dar rio. Entenda isso. Quando o dinheiro chegar, não espere para quando chegarem os 100 mil. Para quando chegarem 1 milhão, o mínimo que chegar, trate o seu dinheiro como um assunto espiritual. Meça em que você gasta, como você ganha, como você investe. Eu estou falando aqui de legitimidade, para que a tua vida seja próspera e Deus te faça crescer abundantemente. Fica de pé quem puder, por favor. Quero orar contigo agora. E nessa oração você vai dizer para o Senhor: eu decido prosperar. Eu coloco meu coração no teu reino, eu coloco meu coração na tua obra.
eu decido honrar a minha casa, eu decido honrar a minha família. Eu serei resposta de oração na vida de alguém, sempre que o Senhor me dirigir assim. Eu serei elo de provisão divina. Aleluia! O Senhor vai fazer isto na sua vida, porque Ele é Deus. Mas o seu coração não pode se tornar adorador do dinheiro. Não podeis servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Já disse no início, Mamon aqui nesse texto não é uma entidade espiritual. Mamon nesse texto aqui é dinheiro mesmo, riqueza. E o Senhor está dizendo: você não pode ser servo de Deus e servo do dinheiro. Diga comigo: eu não serei cativo dos bens. Diga comigo: eu serei dono. Agora declare comigo: Deus é dono da minha vida, e portanto Deus é dono de tudo que eu tenho. Jeová, toda mentalidade de escravidão, toda mentalidade de miséria, toda mentalidade de pobreza como expressão de piedade, nós repreendemos em nome de Jesus. Abre a visão e a compreensão do teu povo. Faz a gente entender, Senhor, que piedade não está relacionado à posição social. Piedade está relacionado ao caráter de Cristo gerado em nós pelo temor que é operado pelo Espírito Santo. E eu quero decretar nesta noite, Senhor, caminho de prosperidade, novas oportunidades, novos começos, novas ideias, uma luz que o Senhor faz brilhar no caminho do teu filho e da tua filha, para lhe dar a direção que lhe fará crescer no propósito que o Senhor estabeleceu na sua vida. Debaixo do poder da tua palavra, Senhor, eu quero abençoar agora os negócios do teu servo, os negócios da tua serva. Eu quero decretar nesta noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que portas se abram, que o nó seja desatado, que a porta fechada e o portão fechado sejam abertos, ainda que precise-se que as muralhas caiam. Nós decretamos esta noite, Senhor Jesus, repreendido todo espírito maligno que atua, gerando dificuldade na vida e nos negócios dos teus filhos, para freá-los, para desestimulá-los, para entristecê-los. Nós profetizamos esta noite, Senhor, porta aberta, metas batidas, metas alcançadas, créditos que estão perdidos, liberados na vida do teu filho, contratos que foram cancelados, engavetados, retirados da gaveta, e o teu servo, tua serva, chamada para assinar, porque o Senhor vai mover as águas. Eu te rogo, Deus, na próxima terça-feira, quero ler testemunhos de portas que já se abriram. Eles servirão de sinais para os demais, para que creiam que a tua palavra não volta vazia, e que o Senhor já está realizando aquilo que decidiu realizar. Abre portas, prospera, Senhor, os homens e mulheres desta igreja, prospera os nossos filhos, derrama sobre eles unção de sabedoria e inteligência. Ó Jeová bendito, teu filho que está abrindo um negócio, que a porta se abra,
que ele encontre o caminho certo para gerir o seu empreendimento. Eu quero, debaixo do poder da tua palavra, abençoar o teu povo, os que estão aqui no templo, os que estão em casa, que a tua palavra alcance os corações e abra a mente para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Of dreams.